Olá, pessoal. Estamos aqui gravando nossa aula de Introdução à Teologia e eu quero passar para vocês agora, nesse momento dessa aula, que é a respeito do conteúdo que foi tratado em sala de aula, dessa aula de número 3, a respeito de por que eu devo estudar teologia, né? Por que estudar teologia? Eu quero compartilhar com vocês uma tela aqui agora, para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto e os diversos assuntos, né, que surgem dentro dessa perspectiva da gente poder aprender melhor, né, entender mais para o nosso crescimento, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui por que eu devo estudar teologia. Por quê? Por que não é assunto só para acadêmico? Não é assunto só para pastor? Né? Para que estudar teologia? Qual é a função disso? O que isso vai me ajudar? Né? Como o texto fala, né? Ao contrário de que muitos pensam, o estudo da teologia não restringe apenas aos intelectuais acadêmicos. A teologia é tarefa para todos. Não é um meio de destacar entre os sábios e os entendidos. Não são só as pessoas que estão à frente do sistema religioso que devem entender, né, essa questão de, de como olhar para a palavra, para a Bíblia, e entender como o próprio Deus é, né, como o próprio Deus se manifesta, como o próprio Deus se revela a nós. Então, é uma questão voltada onde todos precisam ter esse interesse, né? Até porque, né, para nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual, nós precisamos disso. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Aí o assunto ainda fala, é um meio de termos um relacionamento com o nosso mais próximo, com o nosso Deus eterno, e conhecer seus atributos, sua vontade, quais são os atributos comunicáveis de Deus, né? O que Deus pode comunicar conosco? O que Deus pode falar conosco? Então, o estudo de teologia é uma tarefa para todo cristão. Então, essa introdução, esse estudo, essa matéria, ela quer despertar o aluno para que o aluno possa perceber que ele precisa ter um relacionamento pessoal, ele tem que ter uma busca pessoal. Por isso que cada pessoa tem uma própria Bíblia em casa, né? Porque uma vez que você tem a Bíblia, você vai estudar, você vai se dedicar, né? Nós erramos quando não nos esforçamos na leitura e nas reflexões da Escritura. Mas como é que eu vou refletir sobre a palavra, né? Como é que eu vou refletir sobre a Bíblia? É isso, é esse amparato, é esse sustento que a teologia vai te dar, né? Porque às vezes você vai ler a Bíblia e você não sabe por onde começar. Ler a Bíblia com qual propósito? Com qual propósito eu vou ler a Bíblia? Com qual propósito eu vou estudar? Para quê? Né? Porque aí você começa a ler a Bíblia, aí você vai ler no livro de Salmos. Nossa, que legal! Mas vai chegar uma hora que vai se tornar uma coisa enfadonha, cansativo. Por quê? Porque não tem propósito, não tem orientação, não tem seguimento, você não estuda a história bíblica, você não estuda a Bíblia como história, você não estuda a Bíblia como um livro poético, você não estuda a Bíblia como um livro profético. Então, você só lê, só faz leituras, e leitura por leitura vai se tornar enfadonho, até porque os assuntos são de muito tempo atrás, né? Como é que você vai fazer uma introspecção, como é que você vai fazer uma associação com os dias atuais? Então, você precisa dessas ferramentas bíblicas que a teologia traz, que são ferramentas como hermenêutica, exegese, né, estudo histórico da palavra de Deus, reflexões com relação a poetas, que foram os profetas, quais são as manifestações, quais são os atributos que Deus comunica dele a nós, quais são os comunicados, né, como o amor, a sua graça. Então, Jesus nos adverte em sua palavra questão, portanto, pecamos quando não damos crédito a ela. Né? O que é pecado? O pecado não é... Por que a gente... às vezes pensa, eu roubei, pequei, eu me prostituí, pecado. Por que a gente faz essas coisas? O pecado, na verdade, não é bem a prostituição, não é bem essas coisas. O pecado é a incredulidade. Por causa da nossa incredulidade, por não crermos naquilo que nos orienta, a palavra, é que nós caímos nesses pecados. Por que Eva desejou uma coisa que foi proibida por Deus? Incredulidade. Ela não creu na palavra de Deus. Por que ela não creu? Né? Porque não tinha relacionamento, não tinha envolvimento, não tinha proximidade. E aí Satanás conseguiu enganá-la. Quantos cristãos são enganados, né, com falsas doutrinas, falsos ensinamentos de coisas na Bíblia que nem é para nós estamos querendo receber de Deus, né? Coisas que Deus não vai nos dar, né?
Então, uma teologia sadia, livre de pressupostos humanos, né? Eu acho o seguinte, eu acho que Deus tem falado. Tem gente que tá o tempo todo assim, Deus está falando comigo, Deus falou no meu coração, Deus fez isso. Então, são pressupostos humanos, feitos com análise cuidadosa, visto que há várias correntes, né, teológicas em nosso meio, são vários segmentos. Certamente nos ajudará a encontrar um caminho mais seguro na busca de maturidade. Então, essa questão da introdução à teologia, ela vai fazer com que nós possamos começar a pensar sobre a necessidade de se estudar a teologia, né? Nesse estudo da teologia e a oração devem ser duas amigas inseparáveis. Por quê? Uma vez que você estuda a palavra, que você encontra propósito para a palavra, o que vai acontecer? Você vai orar, você vai ter um relacionamento, você vai ter propósito na sua oração. Você não vai orar só porque você fala assim, eu sou crente, crente tem que orar. Não. Você não deve orar só porque você é crente, você deve orar porque a oração é necessária, faz parte da vida, né? Teologia sem oração resulta em quê? Racionalismo teológico, né? Onde o aluno corre o risco sério de desenvolver uma espiritualidade focada na razão, sem muitas experiências ou relacionamento, né? Relacionais ou quase nenhuma intimidade com Deus. Então, a oração, dentro da busca correta na palavra de Deus, ela vai fazer o quê? Com que você desenvolva um relacionamento com Deus. Então, o grande perigo que permeia é focar a razão acima da fé. Entende? Tentar ser racional, tentar explicar a Deus. O que é razão? Razão, gente, não é porque a Bíblia ela é racional. Mas quando eu falo razão aqui, não é na razão você tentar achar propósito para a palavra fora daquilo que a palavra propõe. Você entende? A palavra de Deus ela é racional. Só que na sua racionalidade, ela nos leva a conhecer a Deus. E muitas vezes a gente quer conhecer a Deus dentro da nossa racionalidade e não dentro da racionalidade bíblica. Então você precisa entender a palavra de Deus dentro do pensamento bíblico, dentro do pensamento teológico, dentro do pensamento cristão. E não entender a Deus dentro da lógica do pensamento humano. É mais ou menos igualzinho que aconteceu lá no livro de Atos, quando Simão, o mágico, queria comprar o Espírito Santo. Ou seja, ele achou que o Espírito Santo era um poder humano, né, dentro da sua razão humana, racionalismo humano. Tentar entender Deus com a razão humana. Se ele entendesse o propósito do Espírito, como os apóstolos sabiam, ele jamais queria comprar o Espírito Santo. Ele jamais falaria aquilo para Pedro, quanto que é o Espírito Santo. Então, a razão ela é perigosa quando ela é nesse aspecto. Quando eu tento buscar Deus para Deus responder os meus propósitos, as minhas necessidades, como se isso fosse parte do plano de Deus, né? Então, muitas pessoas estão fazendo isso, buscando a Deus como se buscar a Deus fosse Deus resolver os nossos problemas. Então, a oração sem teologia resulta em uma fé alienada. Eu preciso orar dentro de uma racionalidade, de um pensamento racional bíblico. Ou, vamos dizer de uma forma mais clara, uma cosmovisão bíblica. Né? Não adianta eu querer entender Deus dentro do raciocínio natural humano meu. Entende? A fé que não leva à reflexão, não pensa, não constrói convicções seguras nas Escrituras, é uma fé sujeita à manipulação. Fé aprisionada nos grilhões da ignorância, resultando em um analfabetismo teológico. É olhar para a Bíblia, não, para que eu vou estudar teologia? Estudar teologia para quê, pô? Não, ou seja, por que as pessoas pensam isso? Porque simplesmente elas já pensam em Deus de forma racional. Deus, eu vou orar, Deus vai me dar o que eu estou precisando, estou buscando em Deus aí solução para os meus problemas. Isso é pensar de forma racional, antibíblica. Porque uma pessoa que pensa de forma bíblica, de acordo com a Bíblia, nunca busca a Deus pensando só em resolver seus problemas. É Deus na vida dele que transforma a vida dele. E automaticamente, esses problemas vão ser vencidos, porque ele está andando com Deus. Agora, ele não anda mais segundo o curso desse mundo. Né? Então, a fé induzida pelas nossas massas, pelos falsos discursos, é uma fé vacilante. Por que as pessoas estão aí desanimadas? Né? Por quê? Porque creem de forma racional, humano. Pensamento racional humano, racionaliza Deus segundo o pensamento desse mundo. Pensam em Deus segundo o pensamento desse mundo. Como os judeus fizeram, né, na Bíblia lá, quando Jesus veio,
Eles não aceitaram ele como rei, como senhor, como salvador, dentro daquele contexto bíblico. Por que não? Porque naquele contexto eles esperavam um libertador que os libertasse do domínio romano. Então, foi o quê? Uma perspectiva natural, racional e natural. Como bem disse o John Stott, né? Crer é também pensar. Fé que não pensa impede o avanço da maturidade. A teologia também exerce um papel importante no tocante à libertação da tradição e do formalismo, legalismo. Por que hoje nós vivemos debaixo de tradições humanas, né? Que se diz que é religiosidade, que é religiosa, dogmas, mais e mais dogmas, cada dia surgindo dogmas e mais dogmas dentro do cristianismo, onde nós vivemos mais dentro de doutrinas humanas do que propriamente da palavra. Nós cremos em coisas que a palavra não promove para nós, né? Cremos em coisas, às vezes uma eventualidade acontece em nossas vidas, nós transformamos em doutrina, achamos que Deus vai trabalhar a vida toda em cima disso, né? Que Deus vai agir só dessa forma agora. Nós mesmos criamos nossas doutrinas baseadas no nosso racionalismo antibíblico. São dogmas e tradições criadas, impostos por homens, que em nome da denominação ou do pensamento local coloca acima das escrituras. Aconteceu isso aonde? A escolástica de Tomás Aquino, eles interpretavam a Bíblia segundo a filosofia, não segundo a própria Bíblia, né? Então, passaram a entender a palavra baseado no quê? Na filosofia humana. Levou a escolástica, que levou depois, isso trouxe tanto dano para a igreja, que levou Martinho Lutero, lá no século XVI, a pregar 95 teses na porta da igreja lá na Alemanha, né? E aí fazer o quê? Aquilo que nós chamamos hoje, que é comemorado todo dia 31 de outubro, a Reforma Protestante, que aí ele vai falar só as Escrituras, só Deus, só a fé, só a graça, só Cristo, né? Por que ele vai trazer essa lógica desse pensamento? Porque a Bíblia, anteriormente a isso, estava sendo interpretada baseado em racionalismo humano, filosofia humana. A teologia estudada à luz das Escrituras alarga a visão, fazendo com que o crente exerça novos horizontes, despertando ele a novos relacionamentos com Deus, fazendo análises, releituras, reinterpretações, numa perspectiva mais escriturística, com base mais sustentáveis da revelação de Deus ao ser humano. E é na teologia que encontramos a liberdade de expressão, por onde Jesus, por meio da liberdade, né, em Cristo Jesus, é revelado a sua palavra. Por que muitas pessoas estão aí, né, preocupadas? Será que eu pequei? Será que eu fiz isso? Não conhece a Deus, né? A teologia é uma tarefa para todos, porque Deus deseja ser infinitamente seu amor e amar a todos, né? Os estudantes de teologia também cabe uma árdua tarefa de levar a igreja a trilhar no caminho de uma verdadeira espiritualidade. Tem muita gente que pensa que jejuar muito, orar muito, fazer tudo baseado no quê? Na naturalidade deles, vai fazer com que Deus os ame mais. Nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais. Nada. Isso é o quê? Racionamento, pensamento racional, racional humano. Acha que quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me ama. Deus te ama por causa de Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz, por causa da nossa condição miserável de pecador. Não adianta, o que eu faço não vai mudar o que Deus sente por mim. Você está entendendo? Então, uma vida que imita Cristo, ensinar uma teologia que revela a graça de Deus, a graça não vem de você, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. É dom de Deus. Não adianta você pensar que porque você jejua muito, você ora muito, Deus vai te amar mais. Deus vai fazer mais em você. Você entende? Depende de você se doar ao Senhor e conhecer a palavra dele. A relação da teologia, a relação entre a espiritualidade e a teologia. Qual que é a relação? A relação entre a espiritualidade e a teologia. O que tem a ver, né? Esses termos é importante para um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se eu estudo teologia, se eu leio a palavra, se eu uso as ferramentas corretas, se eu entendo a palavra de Deus, isso vai fazer com que a minha espiritualidade amadureça, com que eu conheça mais a Deus? Sim, claro que sim, né? Isso precisa muito acontecer dentro das igrejas, porque as pessoas estão muito perdidas às vezes. Nessa espiritualidade destaca a possibilidade de exercer uma experiência relacional com Deus. E essa forma de espiritualidade, né, que os teólogos puramente racionalistas
teólogos não oram. Por quê? Porque quando você busca esse liberalismo cristão, todo esse liberalismo, esse conservadorismo, todas essas coisas vêm da onde? Da racionalidade humana baseada em filosofias, né? Então, baseado em filosofias humanas. Então, é necessário que haja também uma fé com entendimento, uma fé que pense de forma reflexiva. Precisamos refletir sobre a palavra de Deus, para não ficarmos alienados. Portanto, uma teologia sem espiritualidade nos leva a um racionalismo, uma vida sem vida. Vocês entendem? Então, nós precisamos desenvolver essa vida, que é dada pela nosso entendimento da palavra de Deus. Por isso tem muita gente por aí achando que é cristão e está perdido. A relação entre a fé e a razão. Qual é a relação entre a fé e a razão? Como eu já falei, razão bíblica é a palavra. Fé é a prática daquilo que a razão do entendimento da visão bíblica nos traz. Quando eu vou ler a palavra, eu vou desenvolver o meu racionalismo, pensar de forma bíblica. Então, por vários séculos, através da história, muitos ramos da teologia se velaram da razão, achando, não preciso pensar, não tem que explicar nada, né? Para tentar validar a razão, para explicar a Bíblia. Gente, eu explico a palavra pela palavra, e não pela razão. Não adianta eu chegar aqui e contratar um psicólogo para poder ler a Bíblia e tratar, explicar a Bíblia de forma psicológica, ou psicanalista. Deus, Jesus aqui, de acordo com a psicanálise, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não, gente. São ferramentas importantes? São ferramentas boas? São. Mas elas não explicam a Bíblia. São apenas ferramentas. Mas a própria história relata que muitos caíram em um abismo sem volta. Negaram a fé. Se você tentar entender Deus, por que muita gente está desviando, está esquecendo, está se afastando do Senhor? Passar uma dificuldade, esquece de Deus. Por quê? Porque não tem base na palavra para ser sustentado. Sempre conhecer a Deus baseado na razão humana dele. E aí ele vai sofrer. Então, as Escrituras foi submetida ao limitado pensamento humano. Tudo que não fosse provado cientificamente deveria ser rejeitado. É o grande problema. E a teologia e o silêncio da teologia. Vai chegar momentos que o teólogo ele não tem que explicar, ele tem que se aquietar. Ele tem que ficar quieto. Como diz, tem coisas que Deus revelou para nós e tem coisas que Deus não revelou. Não adianta a teologia querer explicar. Você entende? Dá explicações que a Bíblia não traz. Entrar em assuntos, isso vai trazer o quê? Danos. Entendeu, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando a respeito aí de que, deixa eu só ver aqui no próximo aula, nosso próximo tema, nós vamos trabalhar a respeito de alguns perigos da teologia. Tá? Então, fica aí para nós a nossa aula. Que Deus abençoe vocês. Preste bastante atenção, leiam os textos. E logo depois eu vou passar um exercício para vocês poderem estar melhorando a cada dia mais o conhecimento de vocês. E Deus abençoe a cada um e fiquem em paz. Estudem teologia. E pensem como Deus quer que vocês pensem. Então pessoal, essa foi aí a nossa aula de introdução à teologia. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e se apliquem cada vez mais em conhecer a Deus através da sua palavra e não através das experiências humanas somente. Ok? São válidas as experiências humanas? São válidas, mas a palavra de Deus é a base para toda a nossa fé. Deus abençoe vocês e fiquem em paz.